Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Como alguém pode mostrar que é fiel ao Senhor? Os homens usam todos os tipos de evidências para provar que são fiéis servos do Senhor. Alguns apresentam suas carteirinhas para mostrar que são membros fiéis com cargos oficiais em alguma igreja. Outros orgulhosamente afirmam sua fidelidade porque pertencem a alguma grande e respeitada denominação. Muitos creem nos seus sentimentos, dizendo que sabem que estão salvos por causa de alguma experiência pessoal. Em sua autoconfiança, estas pessoas podem ficar ofendidas se você questionar a salvação delas. E como você reage se alguém desafia sua fidelidade ao Senhor? Você fica irritado, asseverando veementemente que ninguém tem direito de questionar se você é um filho fiel de Deus? Paulo, o apóstolo de Cristo e autor de quase a metade dos livros do Novo Testamento, desafiava a fidelidade de outras pessoas. Ele julgava os vários erros na igreja de Corinto e dizia que voltaria para ver se eles tinham corrigido seus problemas. 2 Coríntios capítulo 12 e 13 falam desse problema. Mas Paulo avançou mais um passo e ordenou claramente a estes irmãos que se julgassem. Ele disse, 2 Coríntios 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Mas como podemos julgar a nós mesmos? Especialmente no contexto religioso, a maneira mais comum de auto-julgamento é por comparação aos outros. E quase sempre, comparação a pessoas consideradas inferiores. Jesus falou deste problema numa parábola sobre as orações de dois homens. Os fariseus foram pessoas religiosas e os publicanos geralmente foram desprezados por sua corrupção. Olha o que Jesus disse. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sei propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, versículo 9 a 14, apresenta essa parábola. Sempre será possível encontrar alguém que faz pior do que nós. Mas os outros homens, especialmente os fracassados, não devem servir como padrão de julgamento para ninguém. Precisamos comparar nossas ações com as instruções dadas por Deus. Podemos estar confiantes em nossa comunhão com Deus somente se formos obedientes a Ele. 1 João 2, versículo 3 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E quando alguém questiona a minha salvação, como eu devo reagir? A opinião daquela pessoa não determina a minha salvação ou condenação, mas ela pode me alertar sobre alguma falta na minha conduta diante do Senhor. Devo pesquisar as Escrituras para determinar se aquela pessoa está dizendo a verdade. O povo de Bereia foi elogiado porque, como diz Atos 17, versículo 11, receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu devo mostrar a mesma humildade
e dedicação na busca da vontade de Deus. Mas conhecimento sem aplicação na vida não resolve as minhas necessidades espirituais. É necessário aplicar em minha vida o ensinamento da Bíblia. Preciso ser praticante e não apenas ouvinte da palavra, como diz Tiago, em Tiago capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Você se sente ofendido quando alguém questiona sua relação com o Senhor? Lembre-se das palavras de Provérbios 12, versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. A pergunta de ontem foi: as pessoas de qual cidade na Europa receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim? As alternativas: Filipos, Atenas, Tessalônica ou Bereia. E a resposta certa, alternativa D, Bereia, como diz Atos capítulo 17, versículo 11. Vamos imitar o exemplo desse povo de Bereia e buscar com dedicação todos os dias para conferir a palavra do Senhor e aplicar em nossa vida o que Ele ensina. Agora, a pergunta do dia: em qual livro da Bíblia encontramos esta afirmação? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Alternativas: A, Gênesis; B, Isaías; C, Hebreus e D, 3 João. A resposta, no final do episódio 397. Continue buscando, continue demonstrando a fé verdadeira no nosso Senhor, Criador e Salvador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.